Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, segunda-feira, dia 13, e eu separei para a gente essa semana falar sobre obediência, sobre obedecer a Deus, tá bom, queridos? Então, o primeiro versículo que nós vamos refletir está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. É só um pedacinho do versículo 29. E ele diz o seguinte: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém. Bom, meus queridos, aqui é Pedro, né? Pedro e os outros apóstolos respondendo ao sumo sacerdote lá do Sinédrio, quando eles foram pegos, e o sumo sacerdote tinha dito para eles pararem, né, de pregar, e eles continuaram pregando. Daí eles foram chamados de novo lá e foram repreendidos, e daí eles responderam, né, deram essa resposta do sumo sacerdote, que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, como a gente vai falar essa semana sobre obediência a Deus, eu achei bacana, achei importante a gente começar por esse versículo, né, dando essa ênfase, né, que Pedro e os apóstolos deram aqui nesse interrogatório, que antes de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer homem, seja ele quem for, é preciso obedecer primeiramente a Deus, tá bom, queridos? Então, a gente tem que ficar atento, né, como eu ando dizendo aqui de algum tempo, sobre muitas bobagens que a gente ouve, né, não só na internet, mas infelizmente nos cultos também, nas igrejas também. Infelizmente tem muita gente aí falando coisas erradas, né? Palavra misturada, falando muito do achismo, né? Eu acho que é assim, então a pessoa interpreta a Bíblia da maneira que ele acha, não é a palavra verdadeira, não é a interpretação verdadeira, e a pessoa acaba ensinando errado, falando errado. Eu já citei alguns exemplos aqui, né, como pastor que não deixa os seus membros, né, na igreja orarem o Pai Nosso, né, não sei por quê, porque ele acha que está errado, né, se é uma oração que Jesus ensinou. Então, também tem pastores ensinando que aquela parábola sobre os talentos, ali eu já ouvi, né, que Deus, né, chama Jesus, o proprietário da fazenda chama os 3 servos, dá a eles quantidade diferenciadas de talentos, depois ele fala que ele vai retornar. Quando ele retorna, ele chama cada um, e cada um explica: eu fiz isso com os 10 talentos, e desses 10 ficaram 20, e assim vai, né? Então, eu também já vi pastor dizendo que isso foi a primeira lição de como cuidar do dinheiro, como a primeira lição monetária que Jesus, Deus, né, estava dando ali às pessoas, né? Não, aí não é isso, não tem nada a ver com lição monetária, né? Deus não está preocupado em dar lição monetária para ninguém, Ele está preocupado com a nossa salvação. Então, já vi também um outro absurdo dizendo que quando Jesus ficou 40 dias ali de jejum, né, que ali foi a primeira lição sobre jejum, sobre alimentação, sobre cuidado alimentar, sobre cuidado com a nossa saúde, com aprender a jejuar, né, mas no sentido assim físico, né? Então não, a intenção de Jesus não era essa, não era mostrar, não, que a primeira lição foi esse absurdo que eu vi, que essa aquela primeira lição de como se alimentar bem, de como cuidar da saúde. Não era nada disso, né? Então, a gente ouve muita besteira, meus queridos. Então, a gente tem que obedecer
a Deus, né, em primeiro lugar. E Deus, né, a palavra de Deus está aqui, está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, está certo. Se não está na Bíblia, não está certo. Né? A gente tem que, como a própria Bíblia diz, né, é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Né? Ou é sim ou é não. Né? E nós temos que ter essa firmeza. Isso está na Bíblia? Não, então, se não está, eu não obedeço, não sigo, não obedeço. Não está na Bíblia. Isso está na Bíblia? Ótimo, então eu obedeço, porque é uma ordenança de Deus. Tá bom, filho? Então, que hoje, né, nessa segunda-feira, o primeiro dia que a gente vai falar sobre obediência a Deus, que a gente reflita sobre isso, né? Se estamos deixando, né, ser influenciados, né, pelas coisas dos homens, né? E se estamos, né, que a gente tome jeito, que é a melhor forma que eu achei de falar, que a gente tome jeito e que a gente obedeça a Deus, né? Que a gente parta do princípio de que Deus que sabe tudo, é a Deus que tenho que obedecer, é para Deus que eu entrego minha vida, é para Deus que eu entrego minha família, né? É com Deus que eu tenho que me preocupar e não com os homens, né? Me preocupar assim no bom sentido, que eu digo, me preocupar em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em temer a Deus, em fazer as coisas que Deus quer que eu faça, em fazer as coisas em que Deus vai se, gostar, se agradar, né, das coisas que eu faço. É com isso que a gente tem que se preocupar, tá bom, queridos? Não em agradar aos homens, né, e não em obedecer aos homens. Não estou dizendo, é claro, para que a gente seja rebelde, então que a gente saia a partir de hoje não obedecendo ninguém, não obedecendo o chefe no serviço, não obedecendo nada nas leis. Não, não é isso, não é isso. Mas ficarmos atentos com as besteiras, com os absurdos que a gente anda ouvindo, né? Que a gente filtre e que a gente obedeça a Deus. Deus é a Bíblia, Deus é a palavra, né? A vontade de Deus está aqui. Deus escreveu a Bíblia usando, em média, 35 pessoas para mostrar aqui a vontade dele, o que ele quer que a gente faça, para que a gente o agrade e para que a gente seja salvo. Essa é a vontade de Deus, que todos sejamos salvos. Mas, é claro, para todos sermos salvos, temos que fazer a vontade dele, temos que obedecer. Então, a obediência a Deus é primordial para a nossa salvação. Tá bom, queridos? Então, hoje, nessa segunda, vamos refletir sobre isso. Se estamos pendendo em obedecer mais a Deus do que ou mais aos homens, né? Então, que a gente corrija isso, que a nossa balança fique assim, ó, para Deus e para os homens lá em cima, né? Obedecer a Deus, temer a Deus. Se Deus está comigo, quem poderá me prejudicar? Quem poderá me fazer mal? Deus está conosco, Deus está contigo, Deus está com todos nós, em nome de Jesus. E é a Ele que nós devemos obedecer. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, temendo, obedecendo e fazendo as coisas que lhe agradam, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito, muito obrigado, queridos. Desculpa, eu vou falar uma coisa aqui que me incomoda um pouco, agora que eu notei que eu estou com essa camisa de verde e amarelo aqui, mas é da Brazilian Coffee, não tem nada a ver com política, eu não misturo política com coisas de Deus, então eu quero deixar bem claro, tá bom? É a camisa Brazilian Coffee, só isso, tá bom, queridos? Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos, um abraço. E que hoje, segunda-feira, sejamos melhores do que nós somos ontem no domingo. Um abraço, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.